Ok. Ok, então uma boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma mentoria. A mentoria de hoje nós vamos tratar de câmeras em condomínio, como contratar sem medo. Esse tema foi, eu percebi através do grupo, uma necessidade de falar sobre esse tema, e eu estive batendo um papo com a Vânia e com o Valdez, e também era um tema de interesse que vinha de encontro com a necessidade que eles estão passando agora, né? Algo muito recente, atual. Vi também, se não me engano, acho que foi a Daniele que falou para nós que também está lá com um problemão de câmeras, né, Daniele? E nós vamos então abrir para vocês, inclusive para perguntas, e daremos respostas durante a nossa mentoria. Então, se houver dúvidas, vocês podem mandar no nosso chat, que a gente responde para vocês, tá bem? Nós estamos aqui utilizando um link. Se qualquer coisa vier dar errado, fique tranquilo, né? Se cair, a conexão não saia. A gente tem aqui um equipamento de backup para poder entrar novamente e continuar. Pessoal, o que acontece, né, na verdade? Por que as pessoas acabam, por que os síndicos, por que os conselheiros acabam tendo tanto receio, né, acabam tendo medo de fazer, vamos chamar assim, a contratação do serviço de câmeras no condomínio, né? Por qual motivo isso acontece? Normalmente, o motivo é porque primeiro, ninguém quer errar. Outra coisa, estamos tratando com dinheiro de outras pessoas. É muito fácil, né? Quando você fala, poxa, errei, tomei uma decisão errada, e o dinheiro é seu, apenas seu, dá aquele gostinho amargo, dá aquele nó na garganta, aquele frio na barriga, mas você engole o sapo e continua a vida segue. Agora, quando você toma uma decisão errada com dinheiro que não é seu, no caso do condomínio, né, o dinheiro dos condôminos, então o problema é muito maior, porque as pessoas vão, você vai ter que se explicar com todos os seus sócios, né? Então, no caso meu aqui, no condomínio que eu estou hoje, 104 unidades, eu vou ter que explicar isso para 103. Né? Se nós estamos aí num condomínio lá da Vânia, 370 e poucos condôminos lá. Então, você vê que é uma diferença grande. Cada um de vocês, na sua esfera, ou aonde mora como condômino, ou aonde você atua como síndico, ou nos lugares em que vocês atuam como síndico. Temos o caso da Daniela aqui de Guarulhos, que a Daniela aqui de Guarulhos, ela atua em diversos condomínios, né? Então, vocês percebem que quanto mais você deve satisfação, quanto maior o condomínio, pior fica a situação do síndico que toma uma decisão errada. E é por esse motivo que a gente veio na mentoria de hoje alertar vocês para que vocês tenham condições de fazer uma contratação boa, uma contratação sem medo de errar. Uma contratação com medo, provavelmente ela não resolverá problemas, ela vai criar problemas. E uma contratação sem medo, ela vai resolver problemas. Por que é que se contrata câmeras no condomínio? Se contrata câmeras no condomínio para evitar assaltos, roubos, né? Porque evita, quando as pessoas veem no entorno que existem câmeras, você acaba inibindo um pouco os meliantes, não totalmente, mas inibe. Você também pode utilizar essas imagens para apresentar à polícia, apresentar à empresa de seguro, e assim acelerar o processo de seguro e também acelerar o processo de prisão daqueles que fizeram roubo, assalto ou delito que tiver ocorrido. Dentro do condomínio, evita também pequenos furtos que acontecem quando você tem algum drogado, alguém que acaba vandalizando, né, alguma área do condomínio. Coíbe bagunças
exacerbadas, né, de jovens, adolescentes. Eu lembro uma vez, aqui no condomínio, que um dos condôminos não muito bem quistos, vamos dizer assim, pelos jovens, ele tinha sua Mercedes e ele estacionou Mercedes não, sua BMW, e ele estacionou sua BMW e ele colocava no estacionamento próximo ao jardim dos fundos do condomínio. E naquele dia, os jovens, eles estavam ali e eles pediram uma pizza e estavam ali comendo uma pizza. Bom, aquele condômino chegou, parou o carro e falou alguma coisa que não deveria ter falado. Não precisava ter falado. Resultado, aqueles meninos, quando ele foi embora, eles não só jogaram o resto de pizza no carro, mas também pegaram cocô de gato, essas coisas assim que eles encontraram em algum lugar e jogaram no carro também. No dia seguinte, o camarada viu o carro daquele jeito. E aí, o que fazer? Fomos olhar nas câmeras. E estava lá, né, a galera que tinha feito a arte. As câmeras pegou, 2 câmeras pegaram, e foi possível, então, aplicar a devida advertência. Veja, isso funciona para muitos casos. Eu tive um caso de sujeira no elevador numa outra semana, onde a regra é sujou, limpou. E através da câmera eu pude resolver o problema. Eu tive problema aqui também de criança correndo sozinha no estacionamento. Olha o perigo. Criança pequena, 4 anos, correndo sozinha no estacionamento. Pai e mãe foram fazer o churrasco, esqueceram a criança foi correr pelo estacionamento. A criança estava correndo risco de vida, porque um carro maior pode não ver e atropelar, e claro, né, imagine o condômino que causa um acidente, causa um machucado, né, alguma coisa assim, numa criança. Como não fica? E através das câmeras nós pudemos identificar e ver as crianças, e ao ver as crianças foi possível então o Honda pegar e levar de volta aos pais. Os pais foram advertidos. Entendendo tudo isso, eu acredito que vocês têm outros motivos para colocar câmera no condomínio, e na maioria dos condomínios hoje já existem câmeras. Quando eu assumi como síndico, em 2015, haviam 16 câmeras, apenas 16 câmeras. E eu falava para eles, falei, gente, são poucas câmeras. Com a quantidade de câmeras que tem, se você tem uma batida num carro no estacionamento, ou não batida, alguém arranhou o carro. Tivemos um problema aqui de um condômino que chegou cheio da manguaça, né, tinha tomado todas, e na hora de estacionar, as câmeras pegavam. Ele entrava e saía da vaga todo torto, até que ele arranhou o carro do vizinho. Bom, as câmeras provaram que foi ele desceu do carro, ele olhou, ele viu o arranhado, ele viu ali que amassou um pouco, mas ele ajustou o carro dele na vaga e foi dormir tranquilamente, sem deixar recado para ninguém. No dia seguinte, constataram que o dono constatou e a gente conseguiu pelas câmeras entregar. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu recebi um pendrive solicitando para copiar, né, a imagem de algumas câmeras, porque houve um assalto ontem, um assalto, mão armada, na frente do condomínio. Então, visitantes que estavam indo embora passaram por essa situação. Então, eu não tenho muito mais por que falar de como é importante ter câmeras no condomínio. Você precisa ter câmeras em locais comuns, áreas comuns. Eu não precisei tomar voto para colocar as 78 câmeras que hoje estão rodando no condomínio. Eu simplesmente já tinha, e nós tomamos um voto para ampliar
o número de câmeras. Então, toda a área comum hoje do condomínio tem câmeras. Tomei alguns cuidados. Por exemplo, nós não damos acesso a todas as câmeras para todos os condôminos. Nós damos acesso à câmera de entrada e saída do condomínio, à câmera do playground, da brinquedoteca, da sala de jogos, da quadra e da sala de TV. Já a piscina, nós não damos, por uma questão óbvia, né? De repente a moçada vai querer ficar lá olhando a mulherada de biquíni e tal, e pode causar incômodo para alguma mulher, para alguma senhora, para algum marido ciumento. Ou, por exemplo, na academia, nós também não deixamos aberta essa câmera para todos. Mas eu tenho no grupo gestor, o meu subsíndico, ele tem usuário e senha para ele acessar todas as câmeras. E é ele que normalmente me ajuda. Ele, inclusive, faz parte do grupo de segurança aqui da região, né? Onde nos ajudamos compartilhando câmeras com a polícia, de forma que a polícia consegue ter as câmeras do entorno do nosso condomínio, e quando acontece alguma coisa que precisa de mais detalhes, com mais qualidade, então esse subsíndico, ele entra, o Paulo entra e tem acesso às câmeras. Estou falando isso porque o síndico não precisa ele fazer tudo sozinho, né? Agora, vamos lá. Normalmente, quando é que ocorrem problemas? Eu tive, se não me engano, a Daniele falando do problema de infraestrutura. Eu tive a Vânia e o Valdez me contando do medo de tomar ali uma decisão errada, porque são muitas variantes, né? Você vai colocar câmera, eu coloco câmera com infravermelho, sem infravermelho, eu coloco câmera que dá para utilizar o mouse e redirecionar a movimentação, coloco câmera que tem 360 graus ou 180 graus, coloco câmera que permite aproximação ou sem aproximação, e cada tipo de equipamento tem seus preços, tem seus valores. Alguns falam, precisa de rack, outros falam, não precisa de rack. Tem gente que fala assim, utilize o cabo coaxial, outros falam, não, utilize o Cat5, o Cat6, que é cabo de rede. O que utilizar? Preciso ter quantos HDs para backup? Preciso ter no break? Preciso ter bateria para no break? Posso utilizar câmera sem fio? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu compartilhar aqui a tela, eu quero mostrar algumas coisas para vocês, tá bom? Só um minutinho. Ok, vocês já estão vendo a minha tela. Bom, então, eu vou separar aqui a nossa mentoria em 3 dicas principais. A primeira, que você precisa definir a infraestrutura. Vamos pôr aqui, infraestrutura, tá bom? A segunda é que você precisa definir o que e onde comprar. Então, aqui eu estou falando de materiais e equipamentos. E a terceira, né, não exatamente nessa ordem, mas quem fará o serviço. Perfeito. Então, a gente vai trabalhar em cima desses 3 tópicos. E se você perguntar para mim, David, não é mais fácil contratar uma única empresa? É mais fácil, mas não é o melhor para o teu condomínio. Se você procura no seu condomínio fazer um trabalho com qualidade, menor custo, ok? Qualidade e menor custo, separe as contratações dessas 3 formas que eu vou lhe passar. Deu certo comigo e eu quero te mostrar alguns resultados, ok? Vamos lá? Vou compartilhar de novo aqui. Tá bom, eu
coloquei aqui algumas fotos. Vocês podem dar um sinalzinho de joia se estão enxergando a tela com as imagens? Obrigado, valeu. Então vamos lá. Pode ser que não esteja bem na ordem aqui que eu queria, mas vai dar para a gente avaliar aqui. Quer ver só? Vamos lá, pegar isso aqui, ó. Ok. O que vocês acham dessa imagem aí? Está organizado esse negócio? Né? Isso aí é como estava a fiação, o cabeamento de câmeras. Vocês podem ver ali um monte de cabo coaxial atrás do rack. Era um rack pequeno, não cabiam todas as conexões em uma estrutura que cresceu e foi crescendo sem organização alguma, tá ok? Ele foi crescendo e foi crescendo sem organização. Vocês estão vendo aí, ó. É esse tipo. Agora isso aqui está me lembrando, sabe o quê? Aquela foto que o Sérgio mandou da parte elétrica, lembram? É isso que que me faz lembrar essa fiação de câmeras aqui, esse cabeamento. Vamos lá, vamos pegar um outro caso aqui. Vamos ver se eu tenho aqui fácil. Bom, aqui está mostrando que o cabo estava com várias emendas. Tá vendo? Ó, cabo sem conectores. Cabos soltos e sem identificação. Bom, vamos dar uma olhada agora na situação do cabo. Ok. Vocês estão vendo aí um cabo deteriorado com o tempo. Tomou chuva e ele foi ficando assim. O que acontece é que a qualidade do vídeo vai ficando cada vez pior. Dá uma olhada nesse outro aqui. Não sei se vocês conseguem ver na imagem, mas ele está meio azulado nesta região aqui, ó. Está meio azulado aí perto do dedo dele. Você pode ver que foi decapado, está meio azulado porque estava esfarelando esse cabo, tá? Esse cabo estava esfarelando, ou seja, a condução de informação por ele estava muito, muito ruim. Dá uma olhada como ficou. Bem diferente, não é verdade? Aqui você enxerga exatamente os cabos entrando, a separação por cores, né, do cabeamento, os cabos devidamente, a gente fala na área técnica de câmeras, esses cabos foram penteados. E é assim mesmo, quem tem cabelo grande, homem ou mulher, sabe que você precisa pentear bem o cabelo para ele não ficar embaraçado. E no cabeamento de câmeras é a mesma coisa. Isso aqui é um trabalho onde cada ponto desse está devidamente identificado para que você saiba aonde ele vai chegar, tá bom? Bom, resultado, esse tipo de trabalho utiliza muito esse tipo de equipamento, ele faz a medição para verificar a transferência de quanto está indo de energia, né? É um multímetro, tá bom? Também de sinal. Lá no rack, deixa eu mostrar para vocês como ficou o rack. Olha só, olha a organização do rack. O no break está aqui embaixo. Esse rack, ele tem o que nós chamamos de patch panel aqui. E essas palavras que eu estou usando para vocês é importante. Porque eu vejo muita gente colocando câmera por aí e vejo uns troços pendurados pela parede ou numa prateleirazinha. Isso aqui evita quebra de cabo, isso aqui faz a transferência devida da informação, ela entra com segurança, sai do patch panel, entra com segurança no switch, tá? É importante os dados passarem pelo switch para que você possa ter acesso de um computador via Wi-Fi, via rede, e aqui vocês podem ver, eu tenho aqui são 3 equipamentos, esse pequeno, que é um equipamento para 16 câmeras, e esses outros 2 grandes, que são 2 de 36, que estão aqui instalados. Aqui ainda tem o modem da Vivo, da internet que chega no condomínio. Bom, estou mostrando isso para vocês entenderem
que a forma de trabalho ela precisa ser organizada. E eu não poderia falar de um trabalho que eu não fiz, então eu estou falando de um trabalho que nós temos, que nós conseguimos fazer com êxito no condomínio onde administramos, ou pelo menos em um deles. Veja só, aqui você tem um chaveador. Esse chaveador, cada vez que eu toco nesse botão, esses vermelhinhos aqui, é onde ele está mostrando na tela do meu PC, né, na tela que está ligada nele, no caso, né, pode ser o CFTV ou pode ser o PC. Está aqui. Bom, resultado disso, câmeras com muita nitidez, sendo possível visualizar pelo celular, câmeras que trazem informação de qualidade. Deixa eu só comentar uma coisa que também vocês vão ouvir falar, e isso faz toda a diferença no trabalho. Isso aqui é uma fonte de câmeras, uma fonte de câmeras. Quando você tem a fonte de câmeras com uma quantidade de câmeras superior ao que ela suporta, quando todas as câmeras estão trabalhando em conjunto, ou são acionadas em conjunto, a fonte não aguenta, a fonte derruba câmeras, para conseguir deixar algumas trabalhando. Então é muito importante que a fonte de câmeras ela esteja o mais próximo possível das câmeras, porque a distância também influencia na quantidade de energia elétrica que vai para as câmeras. E vocês, eu vou falar da infraestrutura e vocês vão entender por que eu estou falando disso aqui, por que eu estou mostrando isso aqui. Tá bom? Se vocês olharem aqui no meio, vocês vão ver um cabo azul e ele está descascado com vários outros cabos menores. Ou seja, foi utilizado um cabo UTP de rede, foi utilizado um de rede para que fosse possível, então, mostrar os dados. Vocês viram, eu estava compartilhando a tela, alguém pode, ou a Caroline, ou a Edna, algumas de vocês podem abrir o microfone e falar para mim até onde vocês ouviram bem, que estava mostrando bem, que eu volto. Eu ouvi até a parte da fonte, quando você começou a apresentar a fonte que alimenta ali a parte de energia das câmeras. Tá bem. Então eu vou voltar neste ponto e apresentar para vocês novamente essa parte. Me desculpe, mas problemas técnicos, a gente já estava prevendo, está tendo muita oscilação hoje na internet aqui. Eu estou usando uma segunda alternativa agora. Ok, eu estava explicando para vocês da fonte, que a fonte ela pode ser ligada com um cabo para energia, mas por se tratar de câmeras, ele também pode ser ligado com cabo UTP de rede. Esse cabo azul que vocês estão vendo, ele é um cabo UTP de rede, e ele está aqui fracionado em vários cabos. Um cabo UTP, ele tem 4 pares dentro dele, são 8 fios, 4 pares. E aí ele pode, então, ser utilizado para enviar energia, no caso dessa fonte aqui, né, para várias câmeras através de um único cabo. Eu quis mostrar toda essa coisa para vocês, né, para mostrar o seguinte: é possível sair de um trabalho lixo, né, um trabalho tumultuado, sem organização, para um trabalho organizado, né, para um trabalho que mostre garantia, que dá garantia. Você imagina, ter que mexer para dar manutenção naquela bagunça é uma coisa, mexer nisso aqui é outra, né? Outra coisa, qualidade de câmera, olha só, olha a qualidade de imagem, né, dessa foto que eu estou apresentando para vocês, né? Olha lá, dá para ver bem, dá para ver com tranquilidade as imagens, ok? Bom, agora que nós então falamos, que eu mostrei para vocês, a importância de ter a câmera no condomínio, a importância, então, de dividirmos esse trabalho em 3 fases: infraestrutura, equipamentos e materiais e serviço, e também de vocês verem um trabalho mal feito e verem o resultado de um trabalho bem feito,
né? E a implicação que isso dá, eu vou então falar diretamente como fazer esta contratação. A primeira coisa que vocês precisam fazer é em relação à infraestrutura. Por quê? Vocês viram pela quantidade de cabos, que é necessário passar esses cabos por uma tubulação. Isso vai depender de onde está a sala que você vai fazer para a CFTV. Por favor, não deixem o equipamento de CFTV na guarita, na sala da portaria. Não deixem, de forma alguma. Por quê? Porque se entra ladrão, o primeiro lugar que eles vão é na guarita. É lá que eles vão arrancar fora o CFTV, para não deixar vestígio. Então, não deixe na sala da portaria, não deixe na guarita o CFTV. Essa foi a primeira coisa que eu mudei. A segunda, você também deve escolher uma sala que fique centralizada, de forma que ela vá dividir o cabeamento para várias áreas. Pode ser que você tenha cabos com mais de 100 metros. Se acontecer de você ter cabos com mais de 100 metros, obrigatoriamente você vai precisar utilizar uma coisa chamada balloon. Vocês viram pelos equipamentos que eu apresentei que eu utilizo Intelbras. Eu não sou o vendedor da Intelbras, não ganho comissão da Intelbras, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: é um equipamento que funciona bem. Você encontra muita mão de obra especializada, você encontra assistência técnica e muitos pontos de vendas pelo Brasil, o que facilita as decisões. Mas voltando aqui na questão da infraestrutura, o tipo de equipamento que você vai escolher vai determinar a infraestrutura que você vai precisar. E o tipo de dificuldade que você tem no teu condomínio vai determinar o tipo de equipamento que você precisa. Vou dar um exemplo para você. Aqui no condomínio tem duas torres, a A e a B. O que faz a ligação entre a torre A e a torre B, a construtora não deixou uma tubulação suficiente. Acreditem, eu tive que mandar fazer uma tubulação. Eu tive que mandar cortar por baixo da calçada, fazer uma tubulação para que eu pudesse levar o cabeamento. Eu precisei fazer uma tubulação para levar um chumaço inteiro de cabo? Não. O que nós fizemos? Nós compramos um cabo chamado cabo manga. Esse cabo manga, ele tem 48 pares dentro dele, desses fios, e ele levou do ponto que eu precisava, onde está o CFTV, até próximo da outra torre. E de lá, então, eu separei todo o cabeamento que vai para um lado do condomínio, né, dessas 78 câmeras que estão instaladas, metade disso passou por esse cabo manga, de forma que, em vez de eu passar 78 dividido por 2, né, se a gente pegar aí, vai metade disso, 35 com 4, 39, em vez de eu passar 39 cabos, que daria um negócio assim de cabos, eu passei um cabo de mais ou menos 2 polegadas, que resolveu o problema, porque dentro dele eu tinha toda o cabeamento. Não fui eu que fiz o serviço, né? Eu estou falando para vocês, eu fiz porque eu estava à frente. Como síndico, a obrigação do síndico é estar à frente. Tá? Então foi feito isso, para evitar que tivesse que fazer ainda mais tubulações. Algumas pessoas perguntam assim: David, o que você acha da câmera sem fio? Eu não gosto. Por quê? Porque para você ter 1, 2, 4 câmeras no sem fio, é uma coisa. Agora, quando você fala de um projeto grande como o que eu fiz, que tinha 78 câmeras, não dá para fazer um negócio sem fio. Tem que fazer com fio. O Wi-Fi, ele tem uma limitação em bytes para transferência de dados. Imagem é dados. Então, se eu colocasse tudo no Wi-Fi, eu ia ter travamento de câmera, né? Eu ia ter problemas. Numa chuva, por exemplo, oscila sinal, se você tem câmera externa. Então, eu tinha que evitar tudo isso. Eu queria algo que resolvesse problemas.
Eu não queria algo que me desse problemas. Então, defina a infraestrutura. Para definir a infraestrutura, você precisa conhecer as localidades que você vai querer câmera. No meu caso, eu tenho 78 câmeras rodando. Dessas 78 câmeras rodando, eu não tenho nenhuma nos andares. Então, se eu fosse colocar nos andares, eu teria que colocar mais 26 câmeras. E isso, com certeza, ia ser mais cabo, mais um CFTV, mais HD de backup, mais tudo, e mais serviço, mais mão de obra. Então, aqui, como saiu de 16, nós fizemos um trabalho pensando assim, olha, neste momento, vamos colocar aonde mais importa, aonde mais precisa. Por isso, trabalhamos a questão da infraestrutura. Defina antes. Você vai errar? Vai. Eu errei? Errei. E o que eu estou passando para você não errar nas mesmas coisas que eu já errei. Por exemplo, câmera para dentro de elevador. A câmera para dentro de elevador, ela tem que ter um isolante. É como se fosse um copinho assim que isola, né, toda a questão de transferência elétrica de dentro que tem no elevador. É um campo magnético muito forte e acaba atrapalhando um pouco, dá chiado na câmera. Então, definir na infraestrutura, errei, você troca depois. Algumas coisas dá para trocar sem passar apuros. Outras coisas, para trocar, torna-se praticamente impossível. Por exemplo, você definir que vai levar uma câmera sem fiação para um ponto, começou a ter muita interferência, você resolve que vai fazer com cabeamento, o transtorno que você vai ter é muito grande. Vamos lá, vamos colocar aqui de novo na tela, então, dentro do passo a passo que eu estou apresentando para vocês. O primeiro ponto que eu falei foi conhecer a infraestrutura, definir, na verdade, definir locais onde terão câmeras. Depois que você define locais onde terão câmeras, você vai verificar a dificuldade de passagem de cabos. E você precisa das plantas, e você precisa do teu manutencista, do teu zelador, que conhece o prédio, para ir junto com você, verificando todas as caixas de passagem, para verificar se tem condições de passar cabeamento. Procure sempre enxergar todas as áreas possíveis, para não ter aí, por exemplo, a moçada de repente, né, aprontando, né, criançada pisando em grama, no jardim, a moçada aprontando aí, depois você só encontra preservativo para um lado, preservativo para o outro. Então põe a câmera na maioria dos lugares para você conseguir visualizar e conseguir acompanhar o pessoal, tá bom? Vamos lá. Definir locais onde terão câmera, verificar a dificuldade de passagem de cabos. E aqui, eu vou pôr aqui, ó, sua equipe. Agora eu vou explicar o que é isso. Pergunte para o seu zelador, pergunte para o seu manutencista, se você contratar ajudantes, se ele consegue passar a infraestrutura. O mais caro no serviço de CFTV chama-se infraestrutura, porque eles cobram por metro quadrado. Então você imagina, se eles cobram por metro quadrado e você tem uma única câmera, para chegar nela são 100 metros de cabo passado, e se precisar passar conduíte, vai precisar conduíte, condulete, etc., eles vão precisar cobrar também por metro quadrado. Então a minha orientação aqui é, você vai fazer o trabalho, defina onde vão as câmeras, quantas câmeras, chame prestadores de serviço, eles vão vir até você, você vai falar, não eles, você vai falar, avaliamos o nosso condomínio e queremos 30 câmeras, queremos 40 câmeras, 60, 200 câmeras, não importa. E a câmera que eu quero aqui dentro, eu quero que pegue a imagem no escuro. A câmera lá fora na rua, eu também quero que filme no escuro. Então você vai passar para ele o que você precisa. E você vai dizer, de você, prestador de serviço, eu quero a lista de materiais do que eu tenho que comprar e equipamentos,
e eu quero a tua exigência, a tua orientação técnica para o meu pessoal. Eu vou contratar pessoal para fazer o básico. Fazer o básico é fazer os conduítes, é deixar o ponto de elétrica pronto, tá? É deixar o ponto de elétrica pronto, passar os conduítes, passar o cabeamento, deixar tudo do jeito para a equipe de serviço de CFTV fazer aquilo que talvez teu manutencista não saiba. O que é? Fazer a conexão, tá? Instalar os balões, fazer a conexão, porque na ponta de cada cabo vai o conector. E esse conector tem que ser bem climpado, para que possa, então, dar a conexão correta com a câmera e passar a imagem de qualidade. Tá? Então, eles fazendo a infraestrutura, deixando tudo passado, o prestador de serviço só vai vir para fazer a conexão e o teste. Desta forma, vocês vão economizar muito. Por quê? Se ele passa para você a lista de materiais, você pode comprar dele ou comprar aonde você quiser. Ah, vou comprar tudo num lugar só porque facilita. Facilita nada. Eu estou falando de experiência própria. Eu poderia comprar tudo numa loja lá no centro da cidade. Aqui em São Paulo, nós temos ali uma área do centro de São Paulo, fugiu agora o nome, que é muito conhecida por vender eletrônicos. E tem lá, né, a venda de câmeras, tem toda essa parte lá. Eu poderia comprar tudo numa loja só. Só que quando eu fiz a cotação toda numa loja só e fui cotando em outros lugares, uma das coisas que mais me... Obrigado, Andréia, Santa Efigênia, valeu. Uma das coisas que é muito caro é o cabeamento. E como eu estava usando muitas e muitas caixas de cabo para poder passar cabo para todas essas câmeras e pegar todo o entorno, fora, dentro, uma série de coisas... eu preferi, então, em vez de comprar os cabos lá, comprar os cabos num distribuidor direto, que eu encontrei na internet, né? Se não me engano, veio do Paraná, e aí me entregaram, sabe, cabo com qualidade, que foi o caso do cabo, aqui a gente utilizou o cabo de rede, UTP, o CAT6, UTP CAT6, que é o cabo que permite trafegar giga através desse cabo. Tá? Então, essa palavra é muito importante. Utilize um cabo que vai permitir você trafegar giga. Ah, David, eu vou começar com poucas câmeras. Vou começar com 12. Legal. Então, faça direito 12, mas pensando como se você estivesse fazendo as 120 que você vai precisar no futuro. Porque se você fizer isso, vai dar certo. A Alessandra me pediu aqui o contato do distribuidor. Sim, Alessandra, eu passo. Pode deixar. Tudo que eu tiver aqui para facilitar a vida de vocês, eu vou sim passar. Distribuidor, né, na internet, onde eu encontrei. Mas a pesquisa, como eu conversei com o Valdez, quem tem facilidade, hoje na internet você tem tudo. Você pesquisou, vai aparecer. Tá certo? Então, vamos lá. Definiu, vamos voltar aqui no nosso mapinha. Vamos pôr aqui no nosso mapinha. Veja, você vai chamar a sua equipe e vai falar, escuta, rapaziada, se eu colocar aqui 1 ou 2 ajudantes com você consegue passar a infraestrutura para mim, que é a tubulação, que de repente a construtora não deixou? E você consegue passar também os cabos dentro dessa tubulação sem estourar os cabos? Se eles derem para você a garantia que consegue, então vale a pena você fazer com a tua equipe, vai sair mais barato, acredite no que eu estou falando. Hoje você paga um ajudante geral, você paga de 120 a 150 reais por dia. E o pessoal do CFTV às vezes cobra isso para passar um cabo. Então, um ajudante consegue passar e, de repente, dependendo da dificuldade, da altura e das passagens, ele consegue passar aí 8, 16, 20 cabos em um dia. Então, pode ter certeza que vale a pena. O que comprar e onde comprar? Quem é que vai dar essa lista para vocês? Quem vai dar essa lista após ouvir a sua necessidade são
as empresas de CFTV. São os prestadores de serviço. E existe muitos. Se você ligar, por exemplo, na Intelbras, que é um fabricante, eles vão te falar quem é que está prestando serviço, que é credenciado, as lojas indicam. Indicar serviço tem aos montes. Aí agora você vai precisar tomar a definição. Qual é a definição? Aquele que tem recomendação, aquele que demonstrou capacidade técnica comprovada, aquele que, por último, aquele que tem o melhor preço, né? Então, o preço não é o primeiro a ser visto, mas é recomendado, tem capacitação técnica e depois o preço. Agora, quando você faz as cotações, existe uma coisa que eu chamo de equalizar cotações. O que é equalizar cotações? É muito comum um falar, eu vou precisar de abraçadeira, o outro não fala. Então, de repente, um que está falando vai precisar de abraçadeira, você liga para o outro e fala, escuta, você não vai precisar de abraçadeira ou você vai colocar do bolso ou não precisa mesmo? Né? Então, precisa equalizar, as propostas precisam estar iguais. Não adianta um cotar para você cabo Cat6, UTP Cat6, que é um cabo giga, um cabo mais caro, e você, uma outra proposta, a pessoa vender para você cabo categoria Cat5. Olha que diferença, de 5 para 6. Um trabalha a 100 megas, outro trabalha a giga. Então toma cuidado com isso. Outra coisa que eu percebi quando eu estava cotando materiais, existem caixas que vêm com 300 metros, e existem caixas que vêm com 100 metros. Então você pesquisa por valor, fala, nossa, eu vou comprar esse que é mais barato. Não, não é mais barato, ele vem menos metro. Então transforme tudo que você for comprar que é metro, transforme em metro. Não caia no conto do vigário de comprar por caixa, porque a caixa pode ter aí um grande problema para você. Olha só, eu falei aqui das empresas, então a empresa ela precisa ser indicada, ela precisa ser certificada, a empresa ou seus prestadores de serviço, aquele que vai mexer precisa ter a certificação, eu vou passar para vocês a NR que ele tem que conhecer, tá? E também tem que ter um preço, vamos pôr aqui, preço competitivo. Não adianta, o cara é o bambambam do mercado e por conta disso é o mais caro. Eu falo para vocês, eu recebi orçamento que variou de 48 mil reais ao orçamento que eu fechei, gastei 6 mil reais em serviços. Então, vocês veem a distorção da coisa? E ficou bem feito. 6 mil que eu paguei, se eu ver aqui mais a equipe interna, 1.500 cada um, 3 mil reais. Então, nós estamos falando aí de 9 a 10 mil foi o que eu gastei de serviço e os equipamentos eu comprei por conta. Tá bom? Onde comprar e o que comprar? De novo, quem dá isso? As empresas que você estiver cotando, eles têm a obrigação de te dar a lista, eles têm a obrigação de vir falar para a tua equipe como eles querem a infraestrutura, eles têm a obrigação de voltar para verificar se a infraestrutura está de acordo e, por fim, eles fazem o serviço. Se você fizer isso, eu garanto, você vai ter um serviço de qualidade e um serviço com menor custo para o teu condomínio, tá bom? Nós estamos quase finalizando, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o chat, tem alguém chamando. Alessandra. David, você pode compartilhar depois o contato? Ok, aí ela põe aqui, conseguiu uma economia de 4 mil em cabos elétricos com o distribuidor, mas o de rede ele não trabalha. Perfeito, Alessandra. Veja, aí você não consegue comprar direto com o distribuidor, mas na internet sempre tem. Eu não comprei, para você ter uma ideia, eu não comprei os cabos tudo num lugar. Quando eu fiz esta melhoria na parte de câmeras, nós estávamos em meio à pandemia, né? Ainda estamos, mas
foi um pouco mais atrás, e nós estávamos assim naquele momento que aqui em São Paulo, fevereiro, foi março, tinha fechado tudo de novo por causa da segunda onda. Então foi algo assim para nós bem num momento difícil. As lojas estavam fechadas, né? Vamos abrir então, aqui está vindo perguntas agora. Pode fazer, a Vânia passou para nós a pergunta, deixa eu abrir o chat aqui. Qual a melhor opção? Equipamento próprio ou comodato? Vânia, eu prefiro equipamento próprio. Por quê? Porque ao longo, veja só, cabeamento, você não vai conseguir comodato de cabeamento. Quando você tem poucas câmeras, as pessoas oferecem comodato por um preço atraente. Mas vai para um projeto grande que nem o meu, 78 câmeras, ficaria caríssimo. Então o valor que eu ia pagar por mês no comodato ia ser muito caro. Não valeria a pena. Hoje, eu não tenho contrato com a pessoa de CFTV. O meu manutencista troca os conectores que precisa, faz a conexão de elétrica que precisa, ele troca a fonte se precisa. O meu manutencista aprendeu a trocar a câmera, porque é muito simples. Qualquer um de vocês, e eu também, é como trocar uma lâmpada. Só que você só precisa saber fazer a conexão correta do fio com a câmera, do fio com o conector, do balão com o conector. É simples, não é difícil. Mas, por isso que eu não tenho. Agora, quando a coisa fica feia, quando dá um problema maior, eu prefiro chamar uma empresa especializada que vem e cobra para resolver o serviço para mim. Tá bom? Mais alguma pergunta, galera? Pode enviar as perguntas agora. Tudo que vocês quiserem aí sobre CFTV, eu vou aproveitar a nossa mentoria de hoje para responder. Enquanto isso, eu quero compartilhar a tela, eu quero mostrar para vocês como existe variação de equipamentos, e variação de soluções, tá? Olha só. Eu coloquei aqui DVR, tá? Quando você vai procurar o equipamento é assim, ó. DVR é o tal do CFTV. Intelbras, porque eu trabalho com Intelbras, né? Eu gosto da marca. Mas você pode comprar a marca que você quiser. Eu indico essa porque funciona, tá bom? Funciona bem. Outra coisa que é importante, você definir, você vai querer liberar acesso via celular? Se você vai liberar acesso via celular para os condôminos, esse tipo de equipamento da Intelbras permite você criar grupos de usuário. Eu tenho um grupo de usuário portaria, que só consegue visualizar, mas não consegue apagar, não consegue fazer backup. Eu tenho um grupo da polícia, que eu liberei para a polícia ter acesso às câmeras do entorno, eles conseguem visualizar e conseguem fazer backup a hora que eles querem. Eu tenho um grupo dos administradores, que sou eu e o subsíndico, e a minha assistente, eu tenho um grupo de pais, que vem 6 câmeras, onde crianças menores brincam, e eles podem dar a unidade deles pelo celular. David, por que você não disponibiliza 78 câmeras para o celular? Eu não disponibilizo porque isso torna muito pesado. Você vai ter que ter uma banda. Lembra que eu falei? Celular é Wi-Fi. Se você está liberando isso, você vai liberar via Wi-Fi. Então, via internet, via Wi-Fi, isso vai pesar na sua banda de internet. Então, em vez de você utilizar a internet para outras coisas, sei lá, para o sistema, para o aplicativo de gestão do condomínio, para a internet do pessoal que precisa fazer os trabalhos do condomínio, em vez de você usar para isso, você vai estar disponibilizando câmera. E aí pesa, fica lento, fica muito pesado, trava muito. Por isso eu só disponibilizo algumas câmeras que são as mais importantes. E sempre que o condomínio precisa, ele pede e a gente abre todas as câmeras. Tá? Então defina bem isso antes, se você vai querer disponibilizar, se não vai querer. Minha sugestão é que sim. Você está partindo para o que é moderno. Então use a modernidade. Eu não comentei com vocês, vou comentar agora. Foi uma falha. Backup. Eu trabalho com a gravação direto no HD do CFTV. Aqui dentro dessa caixinha vai um HD. É um HD diferente, é um HD que a gente chama de HD Black.
Black porque ele trafega em alta velocidade para a imagem, ela é muito pesada. Então, o HD Black ele é bom por isso. E eu utilizo, além de gravar aqui dentro, que fica gravado, sei lá, uma semana, eu tenho um computador que eu comprei à parte, que é onde eu faço a manutenção, onde eu acesso para visualizar. Eu poderia acessar direto o CFTV, mas eu tenho um computador à parte, onde eu faço uma cópia para mais 14 dias. Então, eu fico com informação de bastante tempo, tanto no equipamento DVR, quanto um backup à parte. E isso me permite ficar tranquilo quando alguém me pede uma imagem. Eu tenho 2 lugares para buscar essa imagem. Se um não tiver mais, estiver sobreposto, vai estar no outro. Quanto maior a definição da imagem, quanto mais... por exemplo, eu estou aqui falando com vocês numa câmera 1080, HD 1080. Se eu estivesse falando do celular, seria 720, de repente 480, que é a definição de imagem. Quanto maior a definição de imagem, vai até 1920, maior o peso. Então, menos tempo você consegue guardar estas imagens no CFTV, no DVR. Por conta disso, é muito importante ter um equipamento como um computador à parte, onde você possa guardar todas essas informações. Olha aqui, ó. Eu falei do HD Black, vamos corrigir. Eu tenho Black, mas tenho a gente chama de Purple, né? Que é o roxo, está aqui. Antes, né? Vamos corrigir em tempo. Eu estou falando assim, você faz uma pesquisa, você vai ter a quantidade. David, mas 36 canais para mim é muito. Será que é muito agora? Será que depois vocês não vão querer ampliar? Pensa nisso quando você definir infraestrutura e localidade, para você não ter que refazer tudo de novo. Tá, coloquei DVR. Vou colocar aqui agora, ó, câmera, Intelbras. Olha só, Wi-Fi e externa, tá vendo? São câmeras diferentes. Então, aqui você vai ter valor de câmera diferente. Tá aqui a câmera, ela permite, tá? Você pode comprar, ó, Mercado Livre, Kabum, Magazine Luiza. Aonde comprar, David? Compre onde você tenha garantia. O preço tem que ser bom. Porque a partir do momento que você definiu o mesmo tipo de equipamento e o preço está bom, a garantia vem antes do preço. Se não tem garantia, se não é um lugar confiável para você pedir troca, não adianta comprar. Muita gente compra pelo Mercado Livre e quebra a cara. Cuidado com compras pelo Mercado Livre. Outra coisa, na hora de comprar nesses grandes players do mercado, você tem um problema grande aí. Passar os dados do condomínio, porque senão vai sair no seu nome. Né? Muitos deles não vendem direto. Vou comprar nas Casas Bahia. Ok, você vai comprar no seu nome? Vou comprar na Americana. Você vai comprar no seu nome? Não, tem que comprar no nome do condomínio. Esses grandes players, eles têm um canal diferenciado para atender empresas. Cuidado com isso. Estou passando para vocês aqui, então, a questão de câmeras. Essa aqui, né? Então, aqui nós temos câmeras que funcionam via Wi-Fi. Você não vê fiação. É lindo, maravilhoso. Fui lá no Leroy Merlin e lá tem câmera lá, baratinho, sem fio, sem nada e funciona. É ótimo para você pôr na porta da tua casa, na porta da garagem ali, 1, 2 câmeras, funciona bem. Para 78 câmeras, eu não aconselho. Tá? Vamos pegar aqui, ó, câmera com infravermelho. Está aqui. Você pode ver aqui, na própria pesquisa já mostrou que você tem câmera com infravermelho com 50 metros e câmera com infravermelho com menos metros. Não parece, mas a diferença da qualidade da imagem é muito grande no noturno. A infravermelho é para funcionar no escuro. A infravermelho vai permitir você ver, não colorido, mas você vai ver mesmo que preto e branco, é fundamental. Já que eu falei no preto e branco colorido, noturno, eu quero falar para você de outra coisa. David, que adianta a imagem estar escura? Eu quero uma imagem clara, colorida. Legal. Tem câmeras dessa que ela aciona automaticamente
um luminoso LED. Então, o que você faz? Você coloca do lado da câmera um luminoso LED. Quando a câmera é acionada por conta do movimento que o infravermelho pega, essa lâmpada vai acender, vai clarear tudo e ela vai filmar com uma qualidade como se fosse de dia. Então, é bem legal isso que eu estou passando para vocês. Bom, gente, vamos dar um stop aqui. Eu falei de câmera, cabos, né? Deixa eu só mostrar aqui a questão de cabos. Cabo de rede UTP. Olha aqui, ó. Cat5e e Cat6. Aí o pessoal fala, o melhor que tem é Furukawa. Sim, o Furukawa é a marca mais conhecida do mercado. Só que você tem outras marcas que também atendem bem, tá? Com qualidade. Por exemplo, a Soho, que está aqui, essa laranjinha, vamos chamar que é a segunda marca da Furukawa. Tá? É a segunda marca da Furukawa. Atende muito bem. Mas cuidado, não compre só por caixa, verifique quantos metros. Bom, tá aqui. Vou estopar aqui agora e vou responder as dúvidas para a gente encerrar a mentoria de hoje. Primeiro aqui, vamos colocar... Deixa eu fechar aqui. Tá. A Vânia perguntou a melhor opção, comodato ou equipamento próprio. Eu prefiro equipamento próprio porque a conta do comodato acaba saindo caro. Não é um equipamento que quebra com facilidade, exceto se o serviço não tem qualidade. Se a tua rede elétrica tem aterramento, atenção, a rede elétrica tem aterramento, o serviço foi feito com qualidade de infraestrutura, de conexão dos cabos, e você colocou as fontes próximo, né, das câmeras, então você não vai ter problema, tá? As fontes precisam estar em no-break. Atenção. Eu mostrei o desenho da fonte ali. A fonte precisa estar ligada no no-break menor, porque ela trafega uma carga de energia muito pequena. Mas se ela está no no-break e acaba a energia do condomínio, as câmeras ligadas naquela fonte não vão ter problema nenhum, tá? Então, atenção para isso. Não adianta colocar no-break só lá no DVR, na central. Tem que colocar também para as câmeras. Quando compramos os aparelhos em loja, a garantia e de menor tempo. Lojas tipo Santa Efigênia. Por este lado, não seria melhor pegar pelo prestador para ter uma garantia maior como um ano? Não. Ok, uma boa pergunta. O que você tem é comprar em algum local que vai lhe dar a garantia do equipamento. Deixa eu te contar um segredo. O prestador, quando for te dar a garantia, você pode olhar no contrato de prestação de serviço. Ele vai falar para você o seguinte, eu te dou garantia se não tiver tido tensão elétrica, se não tiver tido mau uso, se ninguém mexer no equipamento. C. Ok. Qual é a garantia que o fabricante dá do equipamento? Entra no site da Intelbras, você vai ver lá qual é a garantia que ele orienta. Equipamento, a garantia é 3 meses. Né? Você não vai ter equipamento com garantia de 1 ano. O prestador de serviço que promete garantia de 1 ano, ele fala, porque eu vou fazer o serviço, porque eu... Mas não é isso. Lá na frente, o equipamento não funcionou, deu problema, ele vai vir com aquele multímetro, ele vai achar algum motivo. Eu tive casos aqui do prestador de serviço virar para mim e falar, mas David, existe um cabo de energia elétrica passando perto do cabo de transmissão de imagem. É isso que danificou. Né? Eu tive, por exemplo, uma outra situação que o camarada fez a infra com uma tubulação e alguém com conhecimento me disse, olha, ele não deveria ter usado essa tubulação. O sol incidindo sobre essa tubulação fez com que ela cedesse e agora fica entrando água, porque ela não dá mais os encaixes que deveria dar. Então são coisas que eu estou falando para você que eu aprendi com o dia a dia. Eu não fecharia com garantia de equipamento por conta do serviço. A garantia de serviço é uma coisa e a garantia de equipamento é outra. Vá pela garantia orientada pelo fabricante.
tá bom? Seja para comprar na Santa Efigênia, se for mais barato, seja para comprar em um outro distribuidor, tá bom? A distância do DVR dá interferência nas câmeras, porque perdem um pouco a qualidade da gravação. Sim, Daniele, dá interferência, por isso que é importante, são duas coisas principais que vão dar interferência. A primeira delas é a distância do cabo. Quanto maior a distância, maior a necessidade de você usar um equipamentozinho barato, chamado balloon. Balloon, ele é um multiplicador de sinal. Então, se você trabalha com esse balloon a cada, vamos colocar aqui 50 metros, por exemplo, você não vai ter dor de cabeça nenhuma em relação à qualidade da imagem. Qual é o segundo item? É a fonte de energia. Por quê? A fonte de energia, ela trabalha tanto, ela tem uma questão de tensão, quanto ela tem uma questão de perda de sinal pela distância. Olha que louco, mas é verdade. Se você tem uma fonte com uma câmera, você tem um consumo. Quando você tem uma fonte com 8 câmeras, a força de energia daquela fonte está dividida para 8. Quando só tem uma câmera sendo testada, está maravilha. Quando as 8 entram simultânea, você vai ter problemas. Esse problema vai acontecer quando? Quanto maior a distância da câmera. Por isso, trabalhe com fontes que estejam mais próximas à câmera. Nada superior a 30 metros. É sempre menor que 30 metros para você não ter esse tipo de problema. Porém, o próprio prestador de serviço vai dar para você aonde ele quer que as fontes sejam instaladas. E se ele falar para você, não, deixa tudo aqui no CFTV que não tem problema, descarta esse prestador de serviço. Ele não sabe o que está falando. Falo para você de experiência própria. E também não vai estar acompanhando a NR. Vamos lá. A distância interfere? Interfere. Vamos ver o que mais. Tá aqui, ó. Eu fiz 2 vezes o sistema de câmeras. Andréia Pedroso está falando. Migrei para o sistema de comodato com todo o suporte e manutenção. Resolvi o problema. Ok, Andréia. Talvez porque às vezes que você fez, não pegou um prestador de serviço bom. Quando você colocou com comodato, então a gente tem que fazer o seguinte. Fala para a gente aqui, por favor, Andréia, para ajudar. Quantas câmeras você tem? Quantos DVRs você tem? Qual o seu backup, tá certo? Coloca aí para nós. E coloca quanto você paga no comodato mensalmente. E aí eu vou responder para você se é algo que vale a pena. O que eu acho que a gente não pode confundir não fiz o procedimento que eu estou orientando aqui, contratei um prestador de serviço que era mais barato, pode até ter sido indicado, mas que não me apresentou certificações. O cara não entende nada de elétrica, o cara não entende nada de cabeamento estruturado, e ele fala que vai fazer. Por quê? Hoje, se eu pedir para o meu filho, se eu pedir para minha filha fazer, instalar uma câmera, eles vão instalar. Porque hoje é muito fácil. Você tem um monte de videozinho na internet que ensina. A questão é, eles têm esse conhecimento de distância, de tensão, impedância, uma série de coisas que são importantes nessa questão de cabeamento? Será que na hora de fazer a climpagem, eles vão saber usar o alicate da forma correta para ficar bem climpado? Será que eles vão isolar para não ficar aqueles cabelinhos do cabo, aqueles que eu mostrei ali agora há pouco, quando o cabo estava todo aberto, não ficar, então, trazendo interferência? Que é outra coisa, Daniele, que traz interferência, é isso, é cabo mal climpado. Vamos lá. Então, esse é meu pedido para a Andréa, se ela puder compartilhar com a gente, ou agora ou no grupo, aí a gente vai ver se vale a pena. Vamos comparar quanto que eu estou gastando aqui com 78 câmeras em um ano e quanto que a Andréa está gastando com N câmeras em um ano. E aí a gente avalia se vale a pena ou não. É uma garantia fazer por comodato? Só que fica bem mais caro.
A garantia por comodato, porque se der qualquer chiado, qualquer problema, o cara é obrigado a vir e trocar. Como ele sabe que a maioria das vezes o problema não é trocar o equipamento, é refazer o serviço mal feito, ou acertar algo, ele vai fazer o melhor serviço possível. É obrigatória a identificação da sala de monitoramento? Olha, a minha não é identificada. Não tem essa necessidade. Na minha está escrito assim, sala de administração. E lá dentro eu tenho o equipamento de CFTV. Eu acho que por segurança você não deveria identificar. Hoje, de forma para economizar em cabo, pensamos em colocar os DVRs na sala de PABX, pois lá teríamos passagem para chegar nas 3 torres. Com isso, iríamos usar onde hoje é a sala de administração, e esta sala fica próxima ao salão de festas e portaria. Ok, se vai economizar e lá você não tem gente entrando toda hora, não tem problema nenhum, não vejo problema. Se o pessoal fica entrando, fica tendo acesso de todo mundo lá, vocês viram que o meu rack ele é trancado. Então as pessoas não vão ter condição, mas alguém pode ir lá por trás do rack e desconectar os cabos. Eu prefiro mais segurança. Hoje, somente o meu manutencista tem chave de lá. Eu não deixo essa chave no molho de chave do condomínio. O meu manutencista, o sub, e no meu caso, a minha assistente que utiliza quando a gente não acessa remoto, porque dá para acessar remoto. Quanto à liberação de câmeras para moradores, para espaço onde estão as crianças, como salão de jogos, quadra, playground, não iria fazer inserção de responsabilidade dos pais de estar acompanhando junto os filhos? Olha, depende, né? Vamos lá, playground, onde você tem criança pequena, tem que ter um responsável, não significa que é o pai. Às vezes é a cuidadora, às vezes é uma empregada, às vezes é um tio que desce com a criança no playground. Então, de repente a mãe quer ver de vez em quando, quer dar uma olhadinha, ela pode ver. Na brinquedoteca e no playground, nós não aceitamos crianças sozinhas. Precisa sempre ter um responsável junto. Às vezes o responsável é um irmão, uma irmã mais velha, acima, né, com 13 anos. Então a gente permite. Mas, se o pai ou mãe quer monitorar, dá. Outra dúvida aqui. Vamos lá, hoje é o dia de responder. Acho que é melhor falar, pois pode ficar confuso. A Caroline está passando para nós. Posso ligar meu microfone para perguntar? Pode, Caroline. Abre o microfone que eu vou pôr você na tela agora comigo aqui. Olá, pessoal, boa noite. Eu quero fazer uma pergunta. Hoje a gente tem aqui no nosso condomínio 3 torres, e essas torres elas são divididas em 2 halls por andares. E assim, hoje, para a gente abranger o monitoramento de todos esses halls, ficaria um custo muito elevado. Seria uma proposta viável, hoje cada hall tem 3 unidades. Então, seria uma proposta viável em que os vizinhos se juntassem e eles mesmos colocassem a própria câmera, porque ali seria um requisito de segurança também dos vizinhos ali. Então, isso poderia ser aberto? É viável? Não. Não, não é viável. Não é viável porque primeiro, você perde a padronização. O condomínio tem que garantir o mesmo tipo de serviço para todos. Então, de repente, você vai ter um andar com, sei lá, 4, 5 unidades, não sei, não lembro o teu caso aí, e aí, nesse andar, 2 concordam, 2 não concordam. Então, aqueles 2 vão ficar sem segurança por causa dos outros 2, ou aqueles 2 vão colocar as câmeras com o próprio bolso, né, do próprio bolso, porque aqueles outros não quiseram pôr. Então, não. O que eu acho que vocês deveriam fazer? Faça esse projeto de vocês pensando que um dia vai alcançar tudo. Eu sei, eu saí de 16, ó que louco. Eu saí de 16 e fui para 78. David, por que você não deu um passinho a mais
e em vez de 78, você aumentasse mais um DVR de 36 e chegasse, então, aí atendesse, né, os halls dos seus blocos. Porque naquele momento eu não teria caixa. Então eu fiz até onde o caixa permitiu eu ir. Só que eu deixei a infra toda pronta para eu poder crescer. Então agora lá no meu rack, eu tenho espaço para mais um DVR, o meu patch panel comporta mais um cabo de um DVR, o meu switch comporta mais um cabo, está tudo pronto. A hora que eu entrar com ele ali, eu não vou ter dor de cabeça, tá? Mas aí você mantém a padronização. Hoje eu não ninguém pode falar assim, o David priorizou o 13º andar porque ele mora lá, ok? E ninguém vai poder acusar a Caroline disso. Ninguém vai poder dizer que não tem o mesmo benefício e paga o condomínio e o outro tem, tá bom? Era essa a questão. Respondido? Respondido, obrigada. De nada. Vamos lá. Quanto tempo está aqui? E vamos lá, gente. Eu vou responder mais 3 e a gente finaliza, tá? Pera lá. Quanto tempo é considerado para a depreciação do equipamento, dado várias atualizações de inovação do mercado? Depreciação, contabilmente falando, são 5 anos, permanece. Vai manter assim, vai conseguir passar 5 anos? Vai. Eu tenho câmeras aqui de 5, deixa eu fazer as contas. Não, ainda não deu 5 anos, eu tenho câmeras aqui de 4 anos. Mas com certeza vão passar os 5 anos, tranquilamente. Aqui, Andréia, aqui somos uma zona rural à distância, atrapalhava muito, tínhamos DVR, 16 câmeras, mas não conseguimos um serviço de qualidade, ok? Hoje temos 12 câmeras via internet, pagamos 750 mensais, o backup é feito pelo prestador, ok? Veja que o caso da Andréia é um caso muito diferente de um condomínio vertical, muito diferente. Só que ela está tendo um gasto de 750 por mês. Eu não tenho esse gasto no vertical, mas esse gasto que ela tem lá no condomínio dela é o que deu a solução para que eles pudessem funcionar. Então eles estão hoje tudo, pelo que eu estou entendendo aqui, é tudo via Wi-Fi, né, via internet, e paga 750 mensais, o backup é por conta do prestador. É uma solução? É uma solução, Andréia. É uma solução. Aí, nesse caso, como você já está com 750 mensais, se nós multiplicarmos isso por 12, né? Os bons de... Cadê a Daniela aí, que é boa de matemática? A Daniele, né? Daniele Rodrigues. Então, 750 vezes 12, 9 mil por ano. Né? É um valor que você está gastando aí. Eu gastei 9 mil para fazer um serviço e esse serviço vai durar pelo menos, eu creio, aí 3 a 4 anos sem dor de cabeça. Vamos lá. A Andréia Pedroso tem uma pergunta. Também tem a pergunta. Nas definições das câmeras, os moradores não quiseram câmeras na piscina, mesmo eu informando da necessidade. Mas vi que você falou que no caso da piscina você disse que só tem acesso. Seria ideal tentar levar para a Assembleia e para tentar reconciliar? Com certeza, Andréia. Vou te explicar como e por quê. Se uma criança se afoga nessa piscina, você não tem câmera lá. Você não sabe se essa criança foi sozinha sem os pais. Você não sabe se essa criança foi empurrada. Você não sabe se ela sozinha teve congestão, se bateu a cabeça. Então, se você tem a câmera e você garante aos condôminos, olha, está aqui, eu estou garantindo, o técnico está aqui para explicar, tem um grupo que nem a portaria vê. Ok, você vai. Eu acho que vale muito a pena você levar isso para reconsiderar, tá bom? Bom, é isso, gente. Eu acho que respondemos todas as questões, né? Eu espero de verdade ter ajudado vocês a poderem contratar serviços sem medo, esse serviço de câmeras, que é tão importante para o condomínio de vocês. Pode ser que surja alguma dúvida? Claro que sim. E nós temos o nosso grupo
para isso, na mentoria, para você mandar suas dúvidas, e ali nós todos vamos poder opinar, compartilhar contatos, ideias, e eu vou estar sempre passando para vocês aquilo que deu certo e resolveu os problemas dos condomínios que eu administro. Pode ser que alguém gostou, pode ser que alguém não gostou. É natural, estamos numa democracia. Mas, desta forma, eu posso garantir que você vai ter sucesso, você vai resolver os problemas do condomínio, tá bem? Vou abrir aqui para todo mundo dar um tchauzinho e vamos encerrar por hoje. Foi muito bom tê-los aqui. Vocês podem abrir a câmera e dar um tchau. Valeu, galera. Muito obrigado. Vai estar no ar logo, logo essa nossa mentoria. Um grande abraço a todos.